selecionado, escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho paz, sou vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Desafios enfrentamos, declarando guerra contra o enganador. Ele tentará nos destruir com sua força e fulgor. Mas temam terras e mares, do santo nome grande eu sou. Vamos por ele escolhidos, Calebes de valor. Eu sou Caleb. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos que estão aí, né, conosco, ligadinhos, já aguardando o início, né, dessa programação tão especial, né? Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Boa noite, irmão Gilmar. Boa noite a você também, seja bem-vindo conosco. Hoje a nossa missão Caleb Web é um dia de domingo e hoje nós estamos aqui compartilhando mensagem não só com você, internauta, mas também com os nossos irmãos que estão aqui na nave da nossa igreja. Tenham todos uma boa noite, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. É necessário toda a atenção, né? Então quem quiser se aproximar mais também, até para ouvir melhor, fica aí a critério de vocês, tá bom? Vamos tentar aqui juntar todos num só corpo, né? E vamos hoje estudar o nosso tema. Qual é o tema hoje, irmão? Nós vamos estudar sobre o santuário. Santuário. Exatamente. Nós estamos aqui dentro de uma igreja. A igreja, ela segue um certo modelo, irmão, do santuário? O que você acha? Segue o modelo do santuário. Deus pediu a Moisés, né, deu a ele uma ordem. Na verdade, o objetivo, né, de Deus, quando pede a Moisés para construir o santuário, é estabelecer um ponto de encontro do adorador, né, com aquele ser que seria adorado, que é Deus, né, o próprio Deus. E aí ele dá uma orientação para Moisés. Nós vamos aprender tudo isso hoje no estudo, para que Moisés construa um local para adoração, ali que ficaria centralizado, né, dentro do acampamento de Israel. Eles ficariam ali no centro, era um ponto de encontro. O nosso templo hoje, ele também reflete um pouco daquilo que foi feito lá atrás, né? Porque nós temos a área de culto aqui, onde fica o pregador, né? Que simboliza aí o pátio, o lugar santíssimo, ou lugar santo, né? E nós temos ali onde ficam os irmãos assentados, o lugar, o pátio, né? Onde chegava a congregação ali para adoração. Isso mesmo, o irmão comentou aí essas partes, né, do santuário, e daqui a pouco a gente vai ver na Bíblia, né, que esses lugares eles realmente foram referenciados e foram construídos, né, de acordo com o ideal de Deus para o homem. Mas aí você, de repente, que talvez já tenha lido a Bíblia algumas vezes, e seja um estudioso que queira saber cada vez mais, talvez você esteja perguntando, mas Juliana, por que abordar hoje o santuário? Se é um tema que está no Antigo Testamento, talvez você ache que não tem mais nenhuma referência para hoje, mas eu te digo que não. É importante nós abordarmos esse assunto hoje, porque o santuário ele foi construído no sentido de pedagógico, né? O sentido de existir o santuário era que Deus queria ensinar a questão da salvação para o homem. Todos os detalhes, todos os símbolos. Então você vai ver no decorrer do estudo que o santuário ele é todo simbólico, porque todos os símbolos do santuário têm um significado.
operação da salvação do homem. Através de quem? De Jesus. Tá bom? A gente vai continuar então. Vamos entrar agora na Bíblia, né? A gente já fez aqui uma introdução. E a gente vai entrar agora na Bíblia com o nosso, aprender um pouquinho mais, entender o significado do santuário. É um pedido de Deus para Moisés, para que fosse construído. E de acordo com Êxodo 25, verso 8, aqui a gente tem a primeira orientação dada por Deus a Moisés, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 25, verso 8. Nós vamos abrir aqui a nossa. Eu estou usando um recurso aqui, que é a Bíblia no celular, tá bom? Porque aí fica mais rápido. Até porque a gente já perdeu uns 15 minutos aqui. Com certeza, né? Vamos orar? Vamos Para orar. nós começarmos o estudo da Bíblia. Oremos. Soberano eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez podemos usar esse recurso, ó Pai, para chegarmos com o estudo da Bíblia em lares de pessoas, ó Deus, que nós ainda não conhecemos, mas que Tu com certeza tem um plano especial para eles. Para nós também que estamos aqui, os nossos irmãos que estão aqui na nave da igreja conosco, Pai querido, nesse momento pedimos que Tu derrame o que estão aqui na nave da igreja conosco, Pai querido, nesse momento pedimos que Tu derrame o poder do Teu Espírito Santo, Pai, para que esse venha nos dar entendimento e sabedoria para mais uma vez compreendermos a lição bíblica. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que pedido especial Deus fez a Moisés? De acordo com Êxodo capítulo 25, verso 8. O texto diz o seguinte: e me farão um santuário para eu habitar no meio deles. Esse foi o pedido de Deus para Moisés, né? Ele diz: Moisés, vá lá e faz um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, ou seja, no meio do povo. Esse é um pedido especial. Como eu já estava falando na abertura, qual é o objetivo desse santuário? Deus precisava de um espaço onde ele poderia estar tendo um contato com o povo, porque até então Deus falava com Moisés, né? Moisés era um mensageiro, aquele que levava, né? Deus falava com Moisés, Moisés levava essa mensagem ao povo. Na verdade, lá no santuário, com todo o ritual, nós vamos aprender daqui a pouco, Deus continuaria utilizando ali a pessoa, além de Moisés, as pessoas dos sacerdotes, para também se comunicar com o povo. Mas era um ponto de encontro, né? Eles não ficariam mais dispersos, e eles teriam ali um ponto de encontro com Deus naquele local. O irmão Gilmar falou bem, um ponto de encontro, porque sempre houve essa dificuldade de sentido de localização. O povo, assim como nós hoje, temos essa dificuldade de, por exemplo, nos perguntar onde Deus está, como Ele é realmente. O povo tinha essa dificuldade, tanto é que vez após outra, inclusive um pouco antes do plano ser colocado em prática, da construção do santuário, você percebe que os homens ficaram ali sem orientação, né? Moisés não estava, a liderança não estava, ficaram sem orientação e pensaram: vamos fazer aqui uma estátua, para a gente poder entender que Deus está aqui conosco. Mas esse não era o ideal de Deus, né? Esse não era o ideal. Com certeza. E essa desorientação, porque até então também Moisés estava ali apenas centralizando nele, né, a liderança. Então, com isso, foi uma oportunidade de dar uma descentralizada nessa liderança, porque lá no santuário havia as pessoas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, que também atendia ao povo. Então isso ajudou. E a questão do ponto de encontro para a adoração era o ponto de encontro do povo em geral, porque isso não tirava a devoção pessoal de cada um deles, assim como hoje nós somos orientados a ter a nossa devoção pessoal com Deus, independente de estarmos ou não na igreja, né? Mas a igreja, ela é o ponto de encontro da comunidade, né? Onde os irmãos se reúnem e ali se reencontram, estudam juntos a palavra, ouvem mensagens pregadas, e assim era naquele tempo. E tinha um significado especial também, e aí a gente vai entrar na parte dos compartimentos e o significado de cada um deles, porque havia ali também a parte da confissão dos pecados, onde eles levavam o sacrifício, né? A gente vai ver isso a seguir.
nos textos ainda de Êxodo, capítulo 26, verso 33, aqui, a gente diz assim, ó, que o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. O que significava isso? É que havia divisões dentro desse santuário, uma referência que eu fiz na abertura, né? Onde nós tínhamos a primeira parte que era o pátio, onde o povo se apresentava, depois nós tínhamos o lugar santo, né? Onde ficava o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, né? E o lugar santíssimo era onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para ali, como se fosse a representação de Deus ali naquele local. Lá dentro ficava a arca do Senhor, né? Onde, a arca da aliança, onde eles apresentavam diante de Deus ali os pecados do povo, né? Quando Deus diz, faz esse pedido especial, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, Deus concede a Moisés um tipo de planta, um projeto do que seria o santuário. E aí por isso especifica, olha, vai ter essa parte aqui, essa outra e essa outra. Nós vimos aí que essas partes são referentes, são referenciadas na Bíblia como sendo pátio, santuário, santo, lugar santo, e o lugar santo dos santos, que a gente também chama de santíssimo, né? Então a planta, ela divide o santuário em 3 partes de suma importância, que serviu para isso que o irmão Gilmar acabou de falar, né? Para todo um cerimonial, era feito todo um cerimonial onde cada um ocupava o seu lugar. E agora a gente vai saber quem fica em qual lugar. Eu posso adiantar para você aqui que o pátio é como se fosse a igreja. Você talvez tenha ido alguma vez em uma igreja, e aí onde as pessoas se assentam, né? Vamos aqui exemplificar pelo formato da igreja. Então, no santuário, o pátio era essa parte da nave onde as pessoas ficam sentadas, né? E ali se reuniam quem? Os pecadores. Como nós hoje, né? Os pecadores são os que vêm para a igreja, não é o santo, não. O pessoal que peca mesmo, né? Vem para a igreja. E aí agora, a outra parte, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quem adentra nessas partes do santuário? Com certeza. Seguindo a representação que a Juliana colocou, nós estamos aqui numa nave de igreja. Então, esse espaço que nós estamos, nós poderíamos dizer que ele representa o lugar santo, né? E aqui o sacerdote oficiava, né, para o povo que vinha ali. Oficiar quer dizer, eles, trazendo para hoje, né, como se o local onde o pregador fica, né, onde a mensagem é transmitida ao povo. E aqui atrás de nós temos uma cortina. Você pode estar visualizando aqui, olha, que a gente no nosso cenário temos uma cortina. Essa cortina, ela representa a divisão que havia entre o lugar santo e o santíssimo, ou o santo dos santos, né? E aqui nesse espaço com uma cortina, o sumo sacerdote somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ele fazia isso uma vez por ano para levar o pecado do povo. A gente vai ver daqui a pouquinho mais. Então, resumindo, no pátio os pecadores, no lugar santo o sacerdote, e no lugar santo dos santos o sumo sacerdote. Olha só. E continuando aí, o cerimonial, ele também é seguido de um acontecimento. Tem uma situação que acontece diariamente. Vamos ver o que diz a Bíblia em Números capítulo 28, verso 4. Responde para nós que serviço eram feitos no santuário. Tudo bem, Números 28, 4 diz o seguinte: um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro pela tardinha. Então, diariamente, pela manhã e pela tarde, havia ali um sacrifício, né? O povo levava, né, esse cordeiro. Assim, a pessoa se sentia pecador, né? Por um motivo ou outro, ela cometia uma falha diante da lei do Senhor, diante dos ensinos, né? Diante daquilo que foi estabelecido ali. Moisés havia transmitido para o povo todas as orientações, também havia recebido a lei de Deus, né? A gente é um estudo à parte que nós vamos ter. E a pessoa se sentia pecador, o que ela fazia? Ela pegava um cordeirinho, esse cordeirinho deveria ser sem mancha, né?
e ele levava esse cordeiro até o templo, até o santuário, ali na parte do pátio, né, e apresentava como sacrifício. O sacerdote era quem ajudava nesse ofício. Então o serviço diário, na verdade, era o sacrifício, né? Exatamente. A gente volta lá para o início, eu sempre vou tocar nessa palavrinha que diz que o salário do pecado é a morte. E lembrando que eu disse lá no início, depois dos nossos cortes que nós tivemos, né? Eu falei que o santuário, ele na verdade foi construído com o sentido de ensinar aos pecadores que no fim de tudo deveria haver um sacrifício. Se o pecador deveria morrer, alguém ia se sacrificar no lugar do pecador, né? E é esse o momento então que chegamos à próxima pergunta, que diz o seguinte: em que momento da história o santuário cumpre o seu objetivo? Vamos ver então? Vamos. Só como referência para quem está nos acompanhando aí, em Números 28:4 que nós lemos, faz referência ao que acontecia, ao sacrifício da manhã e da tarde. E no Levítico 4, de 27 a 29, ele fala aí do sacrifício em si, que a gente já fez referência do cordeiro que sem mancha não deveria ser levado. Mas vamos aí à questão seguinte, né? Para que a gente possa prosseguir o nosso estudo, né? Quando era que o santuário da terra perdeu o seu significado? A gente tem um registro em Mateus 27, capítulo 50, verso 51, que diz assim, que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram. Aqui a gente tem o cumprimento do sentido do santuário, em parte, né? O que aconteceu aqui? Jesus clama em alta voz. E aqui diz que o véu do santuário. Lembra que eu vi no sentido de que essa cortina aqui por trás significava separaria o lugar santo do Santíssimo? Então esse véu que se partiu é uma referência com relação a essa cortina aqui, no sentido do entendimento das pessoas que estão lá. Esse é o momento, né, em que o objetivo do sacrifício dos cordeiros, ele agora perde o sentido, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, agora foi sacrificado. Na verdade, esse era o objetivo do ensinamento do santuário para as pessoas, de que em certo dia, um belo dia, o grande Cordeiro que tira o pecado do mundo seria sacrificado, e aí não seria mais necessário serem sacrificados os cordeiros no santuário de dia e na parte da noite, né? Por essa razão, a cortina se rasga. E olha que coisa interessante como o irmão leu no verso. O verso 51 diz que o véu do santuário se rasga do alto a baixo. E é no momento em que Jesus, o escritor, né, ele transfere para nós esse objetivo de que no momento em que Jesus entrega o seu Espírito, cumpre o sacrifício, né, por toda a eternidade, o véu se rasga. E o que é interessante, o véu não se rasga de baixo para cima, como se fossem dois meninos que chegassem lá e vamos puxar esse véu aqui e rasgou. Não, o véu, de uma maneira sobrenatural, se rasga de cima para baixo. Bem, qual era o sentido de rasgar também o véu? Era que uma vez por ano o sacerdote entrava nesse lugar para apresentar diante de Deus o pecado do povo. Isso era feito de forma anual. O sentido do véu se rasgar é que a interferência entre o pecador e Deus, que era feita por esse sumo sacerdote, ela foi rompida também, né? Então, além de cessar o sacrifício do cordeiro, agora o sentido do véu se rasgar era que as pessoas elas passariam a ter acesso direto a Deus, né? A partir daquele momento, o povo ele poderia buscar e dirigir suas preces, suas orações diretamente a Deus. Irmão, então o sacerdote perde o seu sentido, o sacerdote perdeu o sentido, ou seja, os pastores perdem sentido aí? Não. O sacerdote continua tendo o seu valor no sentido da orientação da igreja, né? O sacerdote hoje
representado aí na pessoa dos pastores, é quem guia o rebanho no sentido da orientação, né? No sentido da organização administrativa, vamos dizer assim. É ele que conduz o rebanho, mas ele hoje não serve de intercessor, ele não fica, eu não preciso ir a ele confessar o meu pecado, né? Eu posso eu mesmo dobrar o meu joelho e ir diretamente a Deus levar a minha prece. Como antes acontecia simbolicamente no santuário, né, meu irmão? A gente sabe que quem trazia os cordeiros e outros animais para sacrificar também, o cordeiro era o sacrifício principal, mas havia outros sacrifícios também durante o dia, e o pecador trazia esse sacrifício com a finalidade de transferir a sua culpa para o animal. E naquele momento ele confessava ali os seus pecados, né? Então, esse sentido da confissão, ela continua hoje, né? Mas sem aquela pessoa, sem o intermediário. A palavra que eu estava buscando era o intermediário, né? Sem o intermediário, né? Você vai direto a Deus e confessa. O cordeiro já morreu, Jesus representando o cordeiro, portanto eu não preciso mais de cordeiro, né? Mas a minha prece ela é direcionada diretamente a Deus, sem precisar de um confessionário, né? Então, como a gente vê por aí, né, em alguns lugares, pessoas precisando ir ao confessionário para confessar os seus pecados. No caso aí, quando esse véu se rasga, Deus está se abrindo para receber diretamente do seu povo a confissão dos seus pecados, né? Muito bem, o santuário cumpriu seu objetivo pedagógico, já todo mundo entendeu que agora não precisa mais toda essa orientação, porque já tivemos o sacrifício de Jesus Cristo. Mas também a questão dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Agora, qual é o sentido deles? Quem é que assume essa pessoa? Vamos então para a Bíblia? Olha só o que diz aqui, ó. Em que lugar está Cristo atualmente? E essa pergunta ela existe porque Cristo atualmente, agora, é Ele a pessoa. Não só do sacerdote, como no momento já também sumo sacerdote. Vamos então ver? Onde é que é? Já que o santuário da terra já cumpriu seu objetivo, mas ainda existe um santuário, já que existe um sacerdote, um sumo sacerdote. Ainda existe. Vamos ver onde é? Vamos lá. Estamos aqui em Hebreus, capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Vamos ler pra gente. Hebreus. Deixa eu só voltar. Se você tiver aberto, leia aí, porque o meu aqui pulou e eu não consegui voltar. Se estiver aberto aí. Vamos lá. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso 2, diz o seguinte. Ora, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, o nosso sumo sacerdote ele agora está intercedendo por nós, sem a necessidade do sacrifício de um animal, sem a necessidade de intermediário. Nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. E ele está onde agora? Lá no céu. No céu, no santuário que está no céu. A Bíblia é bem clara em dizer que é um santuário que não foi construído por mão de homem. Com certeza. E o significado do santuário terrestre, quando Deus passa para Moisés, era uma cópia daquilo que está lá no céu. Portanto, todo o papel, tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre, o papel do sacerdote, do sumo sacerdote, foi transferido para o céu. Quem assume esse papel hoje é Jesus, né? Ele está lá como nosso sumo sacerdote, como nosso sacerdote, né? Interferindo diretamente com Deus em nosso favor. E tem mais, ele reivindica em nosso favor ali, quando ele vai diante de Deus, ele intercede lá em favor do Gilmar e ele diz lá para Deus: olha, o Gilmar é uma pessoa por quem eu morri, porque eu derramei o meu sangue por ele, né? A Juliana, eu derramei o meu sangue lá na cruz em favor dela, então eu estou aqui para defendê-la, né? E quando eu, a Juliana ou qualquer um de nós vamos a Deus, né?
confessamos os nossos pecados, que era, como a gente fez referência, acontecia lá no momento do sacrifício do Cordeiro, né? O povo confessava o seu pecado, e o sumo sacerdote apresentava lá no lugar santíssimo. Hoje, quando nós vamos a Deus, dobramos o nosso joelho, confessamos o nosso pecado, Jesus recebe essa confissão e ele vai a Deus e vai lá, nos defende e diz: olha, Juliano, Gilmar, João, Maria, José, Pedro, né? Essas pessoas, eu dei a minha vida por elas, eu derramei o meu sangue por elas lá na cruz do Calvário, e eu estou aqui para defendê-los, porque apesar da queda, ela veio a mim, ela dobrou o seu joelho, ela confessou, ela abriu o seu coração, ela pediu perdão, e eu estou aqui para defendê-la, eu estou aqui para reivindicar o perdão, né, em favor dela, e reivindicar também a sua vida, né, eterna. Por essa razão, aqui na Bíblia, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, a gente encontra agora um convite gracioso, né, do nosso sumo sacerdote. Ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Dessa maneira, a questão do intermediário, a questão daquele que de repente seria um intercessor, que iria até Jesus, que encaminharia suas orações até Jesus, seus pedidos, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, é diretamente a Ele. Diretamente a Ele. Ele disse: achegue confiadamente. Agora essa palavra, sabe, confiadamente, significa que eu devo ir acreditando de que será perdoado. Eu não preciso temer. Muitas das vezes as pessoas pensam: eu fui longe demais, eu pequei tanto, eu fiz tantas coisas erradas que não existe mais para mim chance. Eu fui longe demais, eu caí demais, eu fiz tanta coisa errada. As pessoas já me disseram isso, sabe? Porque uma pessoa que diz: não tem mais jeito para mim. é verdade. E é tão triste quando a gente ouve isso, porque Deus, Ele está ali como o Pai, né? Para quem já deve ter estudido ali a história do filho pródigo, né? Deus está ali como um pai, aquele pai, né, da história do filho pródigo, com os braços abertos na porta ali, pronto para nos receber. Então é triste quando a gente vê alguém que diz: eu fui longe demais, não tem mais jeito para mim. Não adianta. Adianta sim. O filho pródigo, a princípio, ele duvidou: será que eu vou ser bem recebido em casa? Será que meu pai ainda me aguarda? Será que ele está com raiva de mim porque eu pedi a parte da herança e saí e vim embora? Mas aí ele pensou: lá na casa do meu pai, os empregados estão se alimentando melhor do que eu, se vestindo melhor do que eu. Eu estou aqui como um trapo humano, caído na sarjeta, e eu vou chegar lá, vou pedir do meu pai, se ele permite eu voltar, e ele não precisa me tratar como filho, basta que ele me trate como um de seus empregados. Eu tenho certeza que a minha vida ficará bem melhor do que eu estou vivendo agora. E ontem nós vimos que, na verdade, todo o plano de Deus é com a finalidade de fazer você filho do rei. Filho do rei. Às vezes a gente se sente nada, quer só ser um empregado, pelo menos, né, irmão? Mas quando diz aqui, você chega confiadamente ao trono da graça. Mas muitas das vezes, Juliana, o que a gente esquece nesse momento aí de dúvida é que Deus, Ele não interessa, para Ele não interessa para onde a gente tem ido. Se nós estamos verdadeiramente arrependidos e dispostos a voltar e nos redimir, Ele vai nos receber como filhos novamente. Não como um empregado, não como um qualquer. Ele vai nos receber como filho e vai nos devolver o lugar de direito. É isso mesmo. Precisa apenas estar arrependido.
Não esqueça que o que nós vamos encontrar no trono da graça é misericórdia. Com certeza. A misericórdia. A misericórdia, vamos encontrar a misericórdia, vamos achar a graça para o socorro. E é no momento oportuno. E a gente tem falado muito disso. Oportunidade. Esse é o momento. Quando Deus planejou o santuário, foi para criar a oportunidade de perdão e salvação. Para mim e para você. Para o povo lá no passado. Mas que essa lição ainda continuasse hoje. Para que nós percebêssemos que Deus fez de tudo. Deus pensou em tudo. Em todas as maneiras. Para que nós finalmente chegássemos ao caminho. Nos achegássemos ao caminho do trono da graça. O que você precisa fazer hoje, não importando onde você está, é abrir seu coração para chegar a esse trono de graça. Faça isso. Eu vou lançar para você esse convite hoje. Abra seu coração para Deus. Não importa o que você tenha feito, o que você fez, se você fica dizendo não tem mais jeito, pense. Eu estou te convidando, porque eu tenho a plena certeza que o nosso Pai Celestial, Ele está ansioso para ter uma conversa com você. E se você hoje dobrar o seu joelho, pode entrar lá no seu quarto, escolha aí um local onde você achar mais confortável, né? Onde for mais tranquilo para você, onde não vai haver interferência. E dobra o seu joelho e abre o seu coração para Ele. Tenho certeza que você vai se sentir diferente, renovado, porque Ele vai estar ouvindo a sua prece. O sacrifício já foi cumprido. Jesus já derramou o seu sangue por você e por mim. Tudo por amor. Tudo porque Ele nos ama. Tudo porque Ele quer nos reaver de volta. Ele nos criou e com o seu sangue Ele nos compra. Com o seu retorno, Ele vem para nos resgatar. Com certeza. E a gente está aqui só para aproveitar mais essa oportunidade. E para que você também aproveite mais essa oportunidade. E para você também que está aqui conosco na nave da igreja. Talvez tentando se localizar também, né? Mas tudo foi feito por nós. Por nós e para nós. A gente diz assim, tudo fizemos por Ele, tudo queremos fazer por Ele. Mas antes de nós fazermos alguma coisa por Ele, Ele fez por nós. E se você sente que precisa tomar essa decisão, quero dizer uma coisa para você, não deixe isso para amanhã. Faça isso agora. Abra o seu coração para Deus. Eu tenho certeza que depois que você abrir o seu coração para Deus, depois que você conversar com Ele, confessar aquilo de errado que você fez, você não vai precisar ir ao confessionário para fazer isso, procurar um pastor lá da igreja, ou nos procurar para fazer isso, não. Você vai fazer isso, é entre você e Deus, de joelho dobrado, fecha seus olhos para que você possa se concentrar e converse com Ele. Eu tenho certeza que após você fazer isso, você vai sentir um refrigério, algo que você nunca sentiu antes. E esse é o momento para a confissão. Feche seus olhos. Se quiser se ajoelhar diante do sumo sacerdote, faz isso. Feche seus olhos que nós vamos orar com você e por você. Querido e amado Deus, quero colocar aqui nas tuas mãos neste momento essa pessoa. Eu não a conheço. Ela está ali na frente da tela do celular, do computador, de uma televisão, nos acompanhando através desse vídeo. Nós temos algumas pessoas aqui também, os bastidores da nossa transmissão, que está também conosco. O Senhor conhece o coração delas. E o Senhor sabe que elas estão abrindo o seu coração. Pai, recebe aí no teu trono de graça essa confissão. Nós, pelo conhecimento bíblico que temos, sabemos que o Senhor está ansioso, de braços abertos para receber. O Senhor está neste momento, com certeza, ansioso para poder ouvir dos lábios dessa pessoa que ela está
cansada já do que ela tem passado, do sofrimento que ela tem passado, e que ela quer uma vida diferente, ela quer renovação, ela quer mudança. E quem pode dar isso é o Senhor. Deus Pai querido, o Teu Santo Espírito toque agora na vida, conforte essa pessoa, leva um refrigério no coração dela, para que ela possa agora sentir a paz do Seu Espírito tocando na sua vida e o toque da Tua mão poderosa. Pai, eu te peço, se há enfermidade, que o Senhor possa curar, segundo a Sua vontade, Pai. Se há angústia, que o Senhor possa afastar e levar a paz. Pai, nós sabemos que para muitos está sendo muito difícil. Para muitos a luta é grande, porque às vezes, como nós já dissemos anteriormente em outros estudos, a pessoa se sente presa, né, ao pecado, às coisas que está fazendo, escravizada pelo mal, e aí ela sente difícil sair. Mas eu tenho certeza que neste momento, ao abrir o seu coração, o Senhor vai transformar, vai mostrar para ela que nada está perdido. Tudo isso eu te peço e eu te agradeço, confiando que o Senhor está ouvindo agora essas orações, no nome de Jesus. Amém. Amém.